Mesa de debates. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Bom, a Copa do Mundo pode ser um grande teste para medir se o seu coração está saudável, como o Stecker já falou aqui, né? O que explica isso é a grande variação de emoções que um único jogo pode proporcionar. Agora, imagina ter a responsabilidade de representar um país inteiro dentro do campo, superar as expectativas e ainda suportar o peso de uma camisa tão tradicional como a brasileira. Imaginou? A partir de agora a gente vai entender como esses fatores psicológicos afetam os atletas. E com isso o Renato vai ajudar a gente, né, Renato? Muita pressão. E eu diria até que sem essa pressão, o esporte, no caso o futebol, não teria graça, né? A graça está exatamente em conviver com essa pressão. Até mais... diria até que na história da Copa, a gente acabou de falar de museu, né? Se a essência do museu está na memória, o usufruto da memória é o conhecimento. Então a pergunta é, será que os atletas têm conhecimento e aprendizado através das memórias que a gente tem registrado de várias passagens pela seleção brasileira em Copas do Mundo, de decepção, frustração, alegria, sucesso, volta por cima, contusões, enfim. A história de Copa do Mundo é um torneio que o grande baluarte está nas questões psicológicas e, portanto, emocionais e cognitivas, como a capacidade de tomar decisão, concentração e etc. Pois bem, vejam que, em termos profissionais, né, a exigência física, técnica de uma Copa do Mundo é realizada em pequenos períodos. Da estreia até a final, são 7 jogos. Então, é um torneio muito curto. A partir da fase classificatória, que é a primeira, todos os jogos são eliminatórios. Então, o que decide Copa do Mundo, se a gente for repercutir e avaliar os vários momentos históricos aí de uma Copa do Mundo, são os lances geniais feitos por jogadores de alto nível, falhas memoráveis, né, erros de arbitragem, ou seja, são situações específicas que possivelmente decidem uma classificação, uma vitória e até mesmo o título. Ocorre que sempre vem a pergunta, será que os atletas estão tão bem preparados fisicamente, tecnicamente, taticamente e psicologicamente, que é a grande questão, já que tem esse apelo emocional muito grande, tem esse preparo, tem essa condição para enfrentar essas várias nuances de uma Copa do Mundo. Então é sempre um desafio e nós ficamos sempre na expectativa que o Brasil tenha esse preparo. Eu li alguma coisa a respeito que a preferência pelos jogadores que estão atuando no exterior se deve ao fator que eles estão mais preparados psicologicamente, porque os times europeus, sei lá, eles dão uma preparação psicológica melhor e maior para o atleta. E nós temos jogadores muito bons no Brasil, que jogam em times nacionais e que não são convocados para a seleção. Não vão jogar. E se deve a essa preparação psicológica, você acha? Não só, verdadeiro? Assim, eu não diria tão assim de maneira unilateral. Tem a questão técnica também, né? Realmente hoje... Mas eu acabei de dizer, nós temos jogadores muito bons aqui que não foram mas só observe bem, os nossos jogadores muito bons hoje... Eles rapidamente vão para a Europa, né? Veja agora, né? O grande destaque do futebol brasileiro nessa primeira etapa, o Vinícius Júnior já está contratado. Já está. Né? O jogador do Santos de 18 anos já está contratado. Mas também. Isso aí é o seguinte, o jogador sai daqui e vai para a seleção, ele é amarelo. Eles falam, amarelou, porque ele não Por outro lado, você está certo. Na Europa, tradicionalmente, e não é a preparação do atleta profissional, né? Desde a tenridade... Os garotos já são preparados. Porque não tem assim, muito mistério, né? Se perguntar assim, para um preparador físico ou qualquer pessoa que entenda de esporte, força, velocidade, resistência, flexibilidade, isso é importante para a prática esportiva? Aí se perguntar, concentração, motivação, controle do estresse, ansiedade também é importante. São coisas inseparáveis. Renato, eu achei assim, eu fiquei com a imagem na minha cabeça, no início do jogo do Brasil, desse último, que estava cantando o hino,
e foi passando assim os nossos jogadores e os jogadores da Suíça. E os nossos jogadores eles estavam com a face de apreensivo, né, sisudos, ansiosos. Você via na face deles. E na hora que foi para os jogadores da Suíça cantando hino, tinha alguns que estavam assim, relaxados, até rindo. E aí, assim, a ideia que eu penso assim, será que essa cobrança nossa enquanto país, cobrando que eles ganhem, no sentido assim, não de fazer o melhor, mas que tem que representar o Brasil demais, nós temos muito mais valor do que o futebol, né? Sim. Será que precisa representar tanto ou será que é ir lá e fazer o melhor? Isso eu penso muito porque assim, se você quer inibir alguém, né, isso também está no nosso imaginário cultural, né? Nos outros países a cobrança também é muito grande, né? Tem um mote na imprensa alemã que diz o seguinte: a Alemanha quando está com uma seleção ruim chega na final, quando está com uma seleção boa é campeã. Então é pressão de todos os lados. Na Inglaterra, que não ganha um título desde 66, é muita pressão. Na Espanha, então isso, o que acontece é que o atleta que não sabe lidar com essa pressão é um atleta mal preparado, destreinado. É o que é amarelo mesmo. Porque pressão, sem essa pressão, como eu disse, não tem graça. E tem outro viés. Tem o que vai. Ele consegue ir para a seleção e ele vai fazer daquilo uma vitrine. Aquilo é uma desgraça, viu? Aquilo é o desastre da seleção. Ele quer aparecer só, que mostra. Eu sou eu sou isso bom. É um grande equívoco, porque é um esporte coletivo que tem várias possibilidades de resultados positivos e negativos. Todo mundo depende de todo mundo. A pessoa que se reveste do intuito, da motivação de se destacar somente, ela corre o sério risco de aumentar e exacerbar suas emoções, de ficar muito ansiosa, portanto, estressada, não vai concentrar bem e possivelmente vai fracassar. Com certeza. Esse e nós temos interessante assim para você ter o foco, né? O que eu vim aqui para fazer, o que eu tenho que fazer. Quando se fala foco, né? Assim, ficou um senso comum, né? Que é determinação, tudo. Só que o estudo da concentração ele é diverso, né? Tem que saber, tem um foco estreito, foco amplo, foco interno, foco externo. É uma gama de conhecimento da psicologia que repercute na melhoria do desempenho do atleta. Portanto, o que eu faço quando o jogo está 0-0, o time está jogando mal, está sendo pressionado? Como agir se eu tomar um gol inesperado? Como eu fazer se nós fizermos 2 gols rapidamente? O que a equipe faz se o hábito de cometer um equívoco muito grande, interferir no resultado parcial? O que eu faço se o time adversário está jogando de maneira mais violenta, etc, etc? O atleta ele tem que ter esse rol de solução de problemas na mente e treinado para que ele não possa ser surpreendido, né? Observe que nas últimas Copas, aí, 2010 foi assim, 2014, na hora que as coisas não funcionaram bem, o Brasil entrou em pânico, sem necessidade. Na verdade, sem necessidade. Né? Assim, tem um ditado dos esportes radicais que eu gosto muito, né? Que em caso de pane, não entra em pânico. Né? Observe que nas quartas de final de 2010, o Brasil estava jogando muito bem contra a Holanda, ganhando de 1-0. Aí sofreu um gol, 1-1. 1-1 ninguém vence com 1-1. O time entrou em pânico totalmente. É um travamento. E a partir dali o Brasil praticamente entregou o jogo. Né? Então, o que eu vejo é que, voltando à questão da memória, deveria ter um preparo, inclusive, dos próprios jogadores que estão lá. Eu acredito até que tem as lições do passado para que os erros não se repitam. Né? Eu até acho que assim, o Brasil, a estreia não foi tão boa como esperado, empatou, mas eu acho que é o primeiro jogo, ainda tem condição de melhorar muito, etc. Vamos fazer uma fezinha para amanhã, vamos? Isso faz parte também, né? Eu queria deixar para o intervalo, depois a gente falar um pouquinho, talvez assim, do esporte na educação e, inclusive, essa parte assim, o preparar a educação emocional, a criança ter frustração, aprender a lidar via esporte. Eu acho que isso é uma coisa interessante também. Ótimo. Bom, a gente agora vai para o último intervalo do nosso programa de hoje, mas já voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. Carlos, no final do último bloco. Eu queria perguntar para o Renato, assim, essa ideia
do esporte numa educação emocional da criança, né, para chegar, que a gente está falando de seleção, isso é o fim da linha, talvez. Mas a maioria das pessoas, elas passam por algum grau de esporte e essa ideia do condicionar, né, o que o esporte pode trazer de benefícios emocionais para o dia a dia, ou seja, como que a criança pode ser educada. Não, eu costumo dizer o seguinte, você perguntar para qualquer pessoa de onde vem a cultura física, né, de manter uma boa saúde, de manter um bom preparo físico, possivelmente as pessoas vão responder, vem desde criança. A parte emocional é a mesma coisa. E o esporte, como outras atividades, a arte de uma maneira geral, a música, etc., é um excelente e valioso instrumento para formar essa educação e, diria até, esse treinamento emocional para a vida. O que acontece, especialmente no Brasil, é que a atividade esportiva ainda é algo que não merece a devida atenção dos políticos, das escolas, propriamente dito, como algo de valor. Observe que as escolas hoje, né, o ensino regular, elas massacram os alunos, né, em função aí da dificuldade de entrar numa universidade pública. Então, tem escola que os garotos têm aula o dia todo. O dia todo. Aí você pergunta, o que eles fizeram de esporte? Próximo ao zero. Se tiver um garoto de 14, 15 anos, portanto já está no ensino médio, e for atleta, dificilmente ele vai ter o apoio da escola. Se ele tiver que faltar aula para fazer uma competição, se tiver que faltar uma semana porque ele tem um treinamento importante que ele tem que ir para o exterior, ele não valoriza. Então, no Brasil, o discurso do esporte é bonito na televisão, na teoria, para os políticos, mas na prática nos bastidores o esporte brasileiro é algo precário em todos os níveis. É uma dificuldade. Eu fui secretário de esporte da cidade, eu sei muito bem a luta que nós tivemos, né? Verdadeira briga interna e externamente para conseguir fazer alguma coisa. Então, falou em esporte, é tudo sacrifício. É sacrifício para a família, para a própria criança, para o jovem. Aí o que acontece? Chega com 16, 17 anos, ele não quer mais praticar esporte, a própria família fala, não, agora é estudar para entrar na universidade. Veja nas universidades brasileiras, né? O esporte dentro da universidade é inexistente, entendeu? Veja o esforço lá dos colegas da faculdade, eu trabalhei também com a equipe de vôlei da universidade, né? As pessoas foram massacradas, né? Gente até falando que o esporte profissional, competitivo, não é papel da própria universidade, quer dizer, isso é uma precariedade intelectual sem tamanho. Então, assim, é difícil. Essa formação nossa, lógico, vai repercutir nos nossos profissionais que são formados nesse ambiente. Pega uma formação de um garoto, né, na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha e na França e compara com o do brasileiro em termos esportivos, no aspecto que eu falo psicológico, de comportamento social, comportamento emocional. É um disparate espetacular. Eu tive, mês passado, 10 dias em Barcelona. O meu filho foi fazer um período de treinamento em futsal lá em Barcelona, convivendo com atletas dos Estados Unidos, da Austrália, da Espanha e etc. E a gente fica até encabulado, né, sendo especialista no esporte, de saber que coisas óbvias, práticas, coisas que a gente já sabe, mas no Brasil é quase que inimaginável, impossível colocar em prática, em função do apoio da escola pública, da escola privada, entendeu? Você vai nas escolas aqui em Juiz de Fora, nas escolas privadas, que têm recursos, têm equipamentos relativamente bons, e veja o que estão fazendo para promover o esporte. É algo calamitoso, entendeu? Eu diria calamitoso. Os garotos e as garotas são massacrados hoje com a parte cognitiva, com o ensino, e tem que passar no pismo, tem que passar não sei o quê, não pratica o esporte. Qual que é a consequência? Não só a questão emocional e da parte psicológica, né, com o controle da ansiedade, pessoas concentradas, relaxadas, pessoas obesas, pessoas sem condição física, o número de casos de diabetes cada vez mais aumentando, garotos despreparados, garotas também despreparados, o número de crianças de sedentários é enorme. Aí o que acontece? A média de garotos e garotas no Brasil que começam a ingerir bebida alcoólica hoje, se é médio, você sabe disso, está em torno de 13 anos. Tem que ouvir isso, né? 13 anos. Tem que ouvir isso. Os garotos de fora começam a beber com 13, 14 anos. Parabéns, professor. O negócio é até proibido. Então é uma vergonha total. Aí chega a Copa do Mundo, que
que essas pessoas que saíram lá da classe D, classe C, têm um comportamento exemplar. Tudo não vai ter, porque não tiveram educação esportiva, não tiveram aprendizado. Mas E aí a repercussão é essa. E mais interessante, essa base que você falou é tão importante que às vezes o atleta profissional fica 10 anos na Europa e não aprende. Não aprende. O Lothar Matthäus, antigo jogador da Alemanha, outro dia falou na TV Alemanha, da Alemanha. Ele falou assim, o Lothar Matthäus é jogador, recordista de jogos pela seleção, etc. O jogador brasileiro é engraçado, né? Tá alegre, chora. Tá antes do jogo, chora. Tá no hino, chora. Perde, chora. Está sempre chorando. Ou seja, eu não entendo. Ele a emoção está à flor da pele, dizer, né? A emoção é exacerbada, que todos os atletas se emocionam. Todos os atletas ficam emocionados, ansiosos, às vezes estressados, mas não de maneira exacerbada, né? Eu estudei na Rússia uma época, fazendo psicologia do esporte, perguntei para um professor russo, Anatoly Alexeyev, que era meu orientador. Falei assim, professor, no Brasil é muito comum dizer que o atleta russo é um atleta frio nas decisões. Ele falou assim, Renato, não existe atleta russo frio, existe atleta russo treinado. É isso aí. Mas isso é interessante. Então, assim, começar cedo para Isso condicionar é a emoção. lógico. A emoção ela é treinada. Você tem emoções, todo mundo Claro. tem, mas como você manifesta, como você lida com elas, é treinamento. Mas, Carlos, o que ele Né? está Isso é falando, diferente. como o Brasil não apoia, não dá o suporte para esse atleta, por mais que ele comece cedo, quando ele chega ali no 17, 18, que seria o auge da forma física, para ele entrar profissional, ele tem que optar ou faculdade ou continuar na Verdade. carreira, que não tem Verdade. incentivo. Você Assim quer- é aconteceu comigo, perfeito. aconteceu com Mas vários isso atletas. é interessante. Você quer ver uma pergunta? O grande atleta, ele é um sobrevivente quase. Exato. Sim. Você quer ver Tudo uma foi pergunta contra ele, clássica? mas ele chegou. Uma né? pergunta clássica no futebol. Vou te fazer. Você vai responder. Você acha que nesse Brasilzão afora tem talento no futebol na classe A e na classe B? Tem que ter. Com certeza tem. Olha. Dificilmente esses talentos se tornarão profissionais. Quando eu- Por quê? Porque lá no início da carreira de um jogador de futebol, os ambientes são hostis, são difíceis, como você falou, são sobreviventes. O garoto da classe A e da classe B, que, por exemplo, sai de Juiz de Fora e vai fazer um teste num grande time de São Paulo e é aprovado, ao conviver nesse ambiente, que a maioria vai ser da classe C, D, às vezes E, ele não resiste. Então, o que acontece? Observe bem, jogador de futebol brasileiro, dificilmente nós teremos um jogador de classe A e classe B. O que nós já sabemos? São as classes favorecidas que têm uma boa formação educacional, familiar, etc. Aí, o que vai repercutir? Atletas da classe D, C. Seria ótimo que todas as classes tivessem as mesmas condições, etc. E se a gente for reverberar no campo da cultura, né, da saúde, tudo, a gente vai ver que as coisas mais ou menos... Isso repercute, inclusive, em questão, a gente estava comentando no intervalo, a cultura do futebol, no despreparo de torcedores Claro. ao frequentar estádio, e agora a gente viu mais recentemente frequentando a própria Copa do Mundo, desrespeitando as russas, né? A gente vê o tempo todo esse tipo de assédio, e aí a gente ouve repórteres do setor esportivo, né? As mulheres que dizem que são desrespeitadas constantemente quando estão em estádio de futebol. Então, existe uma cultura por trás disso, né? É uma coisa ampla, né? Que a gente pode estender a discussão por muito Mas tempo. Exatamente. Se você for olhar as um músicas negócio- de funk no Brasil, você vai ver que são um puro assédio ali e ninguém fala nada também. Bom, esse é um assunto que renderia programas, no plural. Não, mas valeu. É, Essa valeu. inserção do professor aqui foi assim, foi um máximo. Com certeza. Achei que foi fantástica, muito necessária, muito oportuna. E o nosso programa termina assim, então eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês que agradeço. aqui na mesa de hoje. Obrigado por ter ensinado muito a gente sobre a psicologia no esporte em si. Luiz, parabéns pelo trabalho de vocês lá. Obrigado. Mais uma vez, e o convite está feito para voltar. Debatedores, até semana que vem. Um abraço. Eu gostaria também de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí da sua casa. Lembrando que a mesa de debates volta ao vivo na segunda-feira. Amanhã, por causa do Jogo do Brasil, a gente vai
exibir uma reprise, mas a gente se encontra na semana que vem, ao mesmo horário, ao vivo, às 11 horas da manhã. E você sabe que tem acesso à reprise do nosso programa de hoje às 6 horas da tarde ou a qualquer momento no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook, que é só procurar por TVE Juiz de Fora. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês e até segunda. Tchau. Mesa de debates. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.